Venham assistir connosco à Missa do Galo, hoje, dia 24 de dezembro de 2013. Fala-nos de um Deus que ama os homens, por isso não os deixa perdidos e abandonados a percorrer caminhos de sofrimento e de morte, mas envia um menino para lhes apresentar uma proposta de vida determinada. Esse menino será a luz para o povo que andava nas trevas. A primeira leitura anuncia a chegada do menino da descendência de Davi, dom de Deus ao seu povo. Esse menino eliminará a guerra, o ódio e o sofrimento e inaugurará uma era de alegria, de felicidade e de paz sem fim. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Jubilo na vossa presença, como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que partem os despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado habilidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão o pasto das chamas. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Pelo poder sobre os ombros, e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Mais um Natal e eu me lembro de um presente que um dia eu ganhei. Antes mesmo de eu nascer, eu ganhei perdão, eu ganhei a paz. A segunda leitura lembra-nos as razões pelas quais devemos viver uma vida cristã autêntica e comprometida. Porque Deus nos ama verdadeiramente, que este mundo não é a nossa morada permanente e os valores deste mundo são passageiros. Porque comprometidos e identificados com Cristo, devemos realizar as obras dele. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo Batista. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a denunciar a impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, aguardando a vital esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si o mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho apresenta a realização da promessa profética. Jesus, o menino de Belém, é o Deus que veio ao encontro dos homens, para lhes oferecer, sobretudo aos homens, de uma
será uma resposta que Deus oferece ao homem com ternura e amor. E a minha salvação, com seu gesto de amor, a maior lição de vida, sim, Jesus me ensinou. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser licenciada toda a terra. Este primeiro licenciamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram licenciar, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se licenciar com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Só fazendo bem. Durante o tempo do advento, tivemos a companhia do profeta Isaías. E os
é o Emanuel, Deus connosco. E nós cristãos somos herdeiros desta boa notícia, porque Jesus veio fazer, como diz São Paulo, de toda a humanidade uma só família. Virá São Paulo também, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, somos um só em Cristo. E em Cristo, no fundo, o projeto de Deus, do qual o livro do Gênesis se faz eco, dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos, pois este projeto de Deus passa por Cristo. Porque também dirá São Paulo, o projeto de Deus é que todos sejamos filhos do Filho. E para nós cristãos é o batismo que nos faz dizer, com toda a verdade, que recebemos, que acolhemos na nossa vida, esta vida nova, o podemos dizer com toda a verdade, que somos filhos de Deus, somos família de Deus, somos irmãos, mesmo que não nos entendamos na mesma língua, sabemos que fazemos parte desta única família que Jesus veio restabelecer, completando o projeto de Deus para toda a humanidade. Infelizmente, esta boa nova não chegou ainda a muitos corações, não chegou ainda a muitas casas. E a nossa missão, cristãos, a nossa missão, membros da Igreja, nós que acreditamos neste menino como Salvador da humanidade, este menino que é a luz, é a nossa missão também deixarmos que ele entre efetivamente na nossa vida, na nossa casa e por intermédio também da nossa vida e da nossa casa, o menino possa nascer também em muito mais casas e muitos mais corações. Porque há muita gente, não só dos continentes onde a Igreja continua a sua ação missionária, na África, nas Américas, na Ásia, na Oceania, mas também na Europa, no nosso Portugal e aqui também na nossa comunidade grande. Há muita gente que ainda não conhece este menino. Há muita gente que ainda não recebeu a graça da fé. Há muita gente que ainda não percebeu que é amado por Deus, porque Jesus não escolheu ninguém, veio para todos. Mas como é que aqueles que não ouvem esta palavra poderão escutar esta boa nova e saber que também são queridos e amados por Deus, se nós cristãos não nos fizemos nesta boa nova, não a acolhermos na nossa vida primeiro, naturalmente, e depois a procurarmos falar nos outros. O Natal vem lembrar-nos esta que é a nossa missão. Acolhermos este menino, trouxemos em cortejo e aqui temos também desta forma tão simples e tão bela, mas a verdade é que este menino também está dentro de cada um de nós. Este menino também se quer manifestar na nossa vida. Este menino fez-nos participantes da vida divina e por isso nós podemos dizer com toda a verdade e diremos daqui a pouco que somos filhos de Deus. E somos porque Jesus se fez um de nós para nós nos tornarmos filhos de Deus. Esta é a grande boa nova que a Igreja tem para levar este mundo. Mas esta boa nova, caríssimos irmãos, é a tarefa nossa procurarmos que esta boa nova entre em muitos corações. Nós não sabemos, não imaginamos que às vezes uma palavra nossa, uma interpelação, possa fazer frutificar também esse semente da fé. Às vezes, quando menos esperamos e da forma que menos esperamos, Deus também pode tocar os corações daqueles irmãos que estão mais afastados. Porque, de facto, a obra é dele. Diz São Paulo. Paulo plantou, Apolo pregou, Deus é quem faz frutificar. A nossa missão é irmos plantando, pregando, cuidando, usando e pedindo a Deus que faça frutificar esta obra que é essencialmente dele. Vivamos com alegria esta boa nova
estamos, devemos saber ser um sinal desta alegria de Deus que vem ao mundo, não para condenar, mas para salvar toda a humanidade. Mas é preciso que esta humanidade conheça esta boa nova de salvação. E Jesus é o Salvador de toda a humanidade. É a nossa missão darmos testemunho desta boa nova, para que ninguém, por ignorância, por indiferença, ou por nunca ter sido recebido esta boa nova, saiba que tem um Deus que o ama e o procura, que cada um experimente o perdão, a misericórdia. O nosso Deus é o Emmanuel, é o Deus connosco, é Jesus. Meus irmãos, que o nosso Natal seja vivido neste amor de Jesus, que vem até nós, o nosso amor para a nossa salvação, e que nós saibamos acolher e partilhar esta boa nova, para que muitas mais luzes se acendam no coração dos nossos irmãos neste Natal que estamos a celebrar. Eu serei capaz de alcançar. Caríssimos cristãos, nesta santa noite de Natal, peçamos a Deus que inunde de paz a terra inteira e o coração de todos os homens e mulheres, dizendo com toda a confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos fiéis de todas as igrejas cristãs, para que, nesta santa noite de Natal, adorem o Salvador que hoje nasceu, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos grandes e poderosos das nações, para que escutem os profetas deste tempo e lancem ao fogo as armas da morte, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas crianças que vão nascer na terra inteira, para que recebam a afeição e a ternura que o menino recebeu da Virgem Mãe, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pobres, pelos doentes, pelos presos, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos que estão sós, para que a luz de Belém brilhe sobre eles, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós aqui reunidos nesta noite e pelas famílias da nossa comunidade, para que a ninguém falte a paz que vem do céu, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que durante o sínodo os cristãos da nossa diocese, guiados pelo Teu Espírito, encontrem e proclamem que Jesus, Teu Filho, a verdade que liberta. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe, o Salvador prometido a todos os tempos, por vossa bondade, dai-nos a graça de reconhecer-vos em cada ser humano. Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, e todas as escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a ti, santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessai de venir para vós o povo, que de uns tremores da terra vos ofereço como a salvadora. Reunidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo que nós nos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue como o pão, e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será
ceia ou o cálice, e dando graças a Deus, deu os seus discípulos. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.